Boa noite, pessoal, tudo bem? Quem fala é Felipe Lira Cavalcante. Esse é mais um programa Está na Bíblia? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante chamado Quão difícil é seguir Jesus, tá? A gente vai usar como base o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o 62. Então vamos ler. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bom, eu queria ressaltar aqui algumas coisas interessantes nesse versículo. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem, Vaneti? Vou aguardar um pouquinho que entramos uma colega aqui. Foi necessário a gente. Bom, parece que ela se foi, então vou deixar. Bom, vamos deixar em off mesmo, já que ela entrou e saiu. Não tem problema algum. Queria ressaltar algumas coisas aqui desse texto que é muito interessante. Bom, primeira coisa que eu queria ressaltar é que um homem estava seguindo o povo e os discípulos e a Jesus e disse assim: Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus responde de uma forma bem interessante e logo já deixa ele desanimado, né? Porque ele fala assim: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem, que no caso ele está se denominando, ele não tem onde repousar a cabeça, ou seja, quando você segue a Jesus, normalmente Jesus vai te mandar para locais e lugares onde realmente você não gostaria de ir, não gostaria de estar. Mas a recompensa você pode ter certeza que ela será magnífica. E é muito interessante essa parte. A outra pessoa, Jesus disse: siga-me. Olha que interessante. Primeiramente, vem um homem
e fala que vai seguir Jesus. E Jesus já logo desanima esse cara. Fala, olha, se você me seguir, bem provavelmente você não vai ter onde ficar. Mas já uma outra pessoa, Jesus fala assim, siga-me, venha comigo. E Jesus, conhecendo o coração desse rapaz, ele, ele já sabia que ia ser respondido, né? E o Senhor responde assim para Jesus: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Na cultura judaica, o sepultamento dos familiares era uma coisa muitíssimo importante. Tá? Mas tem um detalhe muito importante nessa passagem que não está explícito aqui de que o pai dele já estava morto e ele precisava voltar para casa para sepultar o pai dele. Muito pelo contrário. O que ele quer dizer aqui é que primeiro ele iria voltar, viver com os pais dele, né? E após a morte do pai, após ele sepultar o pai, aí sim ele iria seguir a Jesus, tá? E por isso que Jesus responde de uma forma áspera, entre aspas, né? Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e pregue o reino de Deus. Olha que interessante. Muita gente interpreta errado essa passagem, achando que Jesus fala para ele assim: não, que se você não tem que sepultar os seus pais, você tem que me seguir, ponto final. Muito pelo contrário. Jesus explica para ele que após a morte, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Assim como dizem Eclesiastes, que os mortos nada sabem. E ele dá uma ordem para essa pessoa. Ele fala assim para ele: você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ou seja, já que você quer ir, voltar para sua casa, viver com a sua família, e antes de me seguir, né, até a morte dos seus pais, faz o seguinte: vá e proclame o reino de Deus. Vá e pregue o evangelho. Aproveite esse tempo que você está indo para sua casa e aproveite e já proclame o reino de Deus. Então vamos dar continuidade. Ainda a outra pessoa, ainda outra pessoa disse assim para Jesus: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Essa parte é muito interessante. E Jesus também responde de uma certa maneira considerada áspera. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, todo aquele que aceita andar com Jesus e olha para trás, ou seja, quer viver a vida que vivia antigamente, ela não está apta para viver o reino de Deus. É muito interessante porque nós vivemos indas e vindas, muitos de nós temos problemas, temos nossas dependências, temos nossos problemas familiares, muitas vezes nós duvidamos da nossa própria fé, nós temos doenças, nós perdemos entes queridos, nós colocamos em xeque a nossa própria fé. E Jesus aqui deixa bem claro que quem decide, né, seguir a Jesus
não deve olhar para trás de forma alguma. E, e se essa pessoa olhar para trás, ela não está apta ao reino de Deus. Mas eu quero deixar bem claro que Deus é misericordioso. Jesus morreu por nós para nos libertar de nossos pecados. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele tem a condição, mesmo de que você olhar para trás, ele tem a condição de que se você arrepender, se você pedir perdão, né, se perdoar, se arrepender, você pode ter certeza que Jesus ele vai fazer você olhar para frente novamente, pegar nesse arado e continuar a preparação da terra para a plantação das sementes. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite ou uma ótima tarde. Deus te abençoe nesse momento maravilhoso. Espero que você tenha aproveitado e entendido bem essa passagem e entenda que não é tão difícil assim seguir Jesus. Na verdade, é difícil para quem não tem fé e para quem não crê que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Deus lhe abençoe, a você e a toda a sua família. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente.